Olá, Evandro. Olá, Givanildo. Tudo bem? Estamos aqui novamente no podcast do Atitude Diferente. Sempre muito bom esse nosso encontro, rever aí os amigos. Leandro, muito bem, Leandro? Tudo bom? Tudo bem, estamos juntos aí novamente. Adriano Galindo ali nos preparativos, tudo certinho já aí para... Tudo bem, Adriano? Tudo tranquilo? Meu caro, vamos hoje conversar um pouco sobre vocação. Nós estamos concluindo o mês de julho e o mês de agosto é conhecido como sendo o mês das vocações. Podemos falar um pouco a respeito, né, Evandro? Você que é um rapaz bem entendido sobre vocações, Givanildo. Você é realmente entendido. Bem entendido? Ô, rapaz. Mas todos nós somos, né? Qual que é a sua vocação? Minha vocação? Eita, pega, nós vamos ter que conversar muito aqui para pensar a respeito desse assunto aí. Vamos tentar descobrir a sua vocação, então. Mas a sua vocação começou desde criança, né? Eu tive uma vocação muito forte, Porque né? até mesmo, Givanildo, a questão das vocações, quando nós falamos sobre vocações, nós ligamos muito ao lado religioso, né? Até mesmo o mês de agosto, mês das vocações, é algo voltado que a Igreja Católica criou para poder desenvolver um trabalho, para poder lembrar das vocações, principalmente a sacerdotal, por conta que é o dia que em agosto tem o Dia dos Padres, né? Então, Não sabia. O Dia dos Padres, mês de agosto? mês de agosto, Dia dos Padres. Bacana. Por por isso a questão da vocação. Mas também, quando falamos de vocação, nós falamos de vários outros aspectos da vida, né, Evandro? Com certeza. A pessoa que é vocacionada, por exemplo, para música, né? A pessoa que é vocacionada para o futebol. Meu sonho era ter sido um grande jogador, né? Ixi, Aí rapaz, eu também tá passei por difícil definir a vocação, né? Meu filho hoje, o Alexandre, me parece que é um grande vocacionado Eu vejo isso também. para natação, Também né? vejo isso. E eu lembro também quando éramos criança, eu ficava olhando você tocar violão e depois eu tentei, mas vi que não era vocacionado. Cara, engraçado que eu olhava pra você, via você jogando futebol. Eu tentei, assim, nunca vou conseguir chegar ao nível do Givanildo. Também parei, entendeu? Futebol. Você lembra quando nós jogávamos bola no Centenário lá? Sim. Eu lembro de nós ficávamos disputando quem conseguia dar mais balãozinho, quem conseguia jogar a bola mais por entre as pernas, quem conseguia dar mais. Era uma treta entre eu e você. Isso daí eu lembro, justamente. Eu lembro de uns negócios de areia, nós jogando bola lá. Tal. Bons tempos, né, Evandro? Poxa. Evandro, mas o tema vocação, nós trouxemos hoje esta abordagem justamente para que as pessoas que nos assistem possam tentar encontrar aí, né? Também querendo participar conosco, dar a sua opinião a respeito. Ele é um tema muito amplo, né? E me parece que quando a pessoa consegue encontrar na sua caminhada a sua vocação, me parece que ele consegue fazer uma caminhada melhor, uma caminhada que lhe traz mais satisfação, mais felicidade, prazer, que é tudo aquilo que nós, seres humanos, buscamos, né? Nós temos uma tendência natural de fazermos aquilo que nos dá prazer, né? E até dentro da filosofia, tem uma corrente da filosofia que trabalha justamente essa temática do prazer, né? E me parece que quando a pessoa ela é vocacionada para algo, uma das questões que aparece aí é o prazer. Você concorda com isso aí, não? Claro, porque tudo que você faz e sente alegria de fazer aquilo, sente vontade, você acorda já pensando em fazer aquilo, desenvolver, de repente, o teu trabalho, até mesmo como um vendedor, você levanta de manhã, não, hoje eu vou vender, vou fazer o mundo girar, tal, né? Aquela profissão tua é a tua vocação, né? Você é um advogado, é a tua vocação. Você é um profissional de futebol, é a tua vocação. Vocação não se restringe apenas à questão sacerdotal, né? Ela abrange bem isso. E a questão desculpa, e a questão do prazer, ela é essencial para qualquer coisa na tua vida, né? A tua vocação, a vocação primordial da pessoa é viver bem. Sim. E tem que estar feliz em do que está fazendo. Se nós partirmos, Evandro, lá da nossa concepção, você acredita que
a pessoa precisa ser vocacionada também para ser pai ou ser mãe? Como que seria essa questão da vocação para ser pai e para ser mãe? Eu conheço algumas pessoas aí no mundo aí, nós vemos aí que, cara, tem pais e tem pai, tem mães e tem mãe, sabe? Então, eu acho que você desenvolver, não é basta você, eu tive um filho, mas a minha mãe vai criar. Não, não é isso, cara. Então, pô, então a tua vocação não é maternal, né? Você coloca um filho no mundo e deixa Deus dará. A tua vocação, então, não é paternal, não é ser pai, né? Então, eu não acredito muito nisso daí. Eu não sei qual que é o teu pensamento nessa linha. Me parece, Evandro, que a vocação é uma qualidade especial, né? Um dom mesmo, né? Exatamente. E a pessoa, quando ele se prepara para ser pai, para ser mãe, ou mesmo quando ele não se prepara, mas ele acaba às vezes se deparando com uma situação, e ali ele está como pai e mãe, e ele é vocacionado para tal, a qualidade dele se apresenta de tal forma que o amor com que ele conduz aquilo ali se torna algo que eu costumo dizer que o pai e a mãe vocacionado, ele consegue expressar o amor que Deus tem por nós através das atitudes daquele pai e daquela mãe. Eu descobri a minha vocação de ser pai quando eu fui pai. Até antes eu nem imaginava ser pai na minha vida. Eu fui pai com 28 anos. E é um sentimento bem interessante. Você foi com 28 anos? 28 anos. Eu fui com 27. 27. 27. Pai do Alexandre com 27 anos. Mas me parece, né, aí, nessa situação aí, que assim, mesmo quando a pessoa é vocacionada, mesmo que ele não tenha trilhado, que é claro que é o ideal, né? Trilhado aquele caminho, preparado financeiramente, escolhido com a antecedência necessária a pessoa com quem ele vai constituir a família, mas se ele é um vocacionado para ser pai, para ser mãe, quando ele descobre isso, ele consegue fazer disso aí um evento extraordinário. Eu não sei para você, mas a sensação, né, dessa primeira vocação aí para ser pai transformou tanto a minha vida que o sentimento que brota na pessoa é um sentimento em que você se sente capaz, por aquele pequeno ser, de abrir mão de tudo que é seu por ele, para ele, né? Você não sabia que você tinha tanto amor para dar. Entendeu? Você acaba caindo numa situação que você nem eu sabia, né? É um sentimento muito interessante. Depois que eu fui pai, eu tava assim, cara, de onde surgiu tanto amor, assim? Aí eu compreendo, por exemplo, né, minha mãe e tal, né? Todo o amor que minha mãe tem por mim e tal, eu pude compreender isso daí. Então, aquela vontade dentro da barriga, assim, sabe, de ouvir o chutinho e tal. Assim, cara, tem um filho, né? Tem um negócio. E para quem não é pai, não é mãe, optou por isso, tá tudo bem também. A tua vocação, de repente, você não é uma coisa que você queira pra tua vida, né? Mas se surgir, você vai ver o quanto que você também tem amor para dar, ou não. Evandro, a questão da vocação, como que você vê a vocação diante da questão cultural? Você acredita que nós, seres humanos, nós temos uma vocação inerente à condição humana em qualquer lugar, ou está muito vinculada também a vocação à questão cultural? Como que você vê isso aí? Eu acho que a vocação cultural vai depender muito do meio que você vive, Joanildo. Porque você só vai descobrir isso, que você toca piano magicalmente, cara, se você tiver acesso a um piano e ver alguém tocando piano. Sim. Entendeu? Nós crescemos na periferia de Campo Grande, onde que nós tínhamos duas coisas que nós planejávamos para a vida. Uma era ser jogador de futebol e a outra era ter um emprego, né? Independente do seu grau de estudo. O importante era você trazer comida para dentro de casa. Se você não tem acesso à cultura, a ouvir uma boa música, algo que te agrada, você já vai ter como saber se você vai querer gravar alguma coisa também, se você vai querer ser cantor, se você vai querer ser um artista. A questão cultural, né, cara,
Eu vejo que é muito dependendo do meio que você está inserido. Você jamais pode comparar, por exemplo, um meio cultural de uma pessoa que é de classe média para um cara que é lá da favela do Rio de Janeiro. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu gostava comecei a tocar violão porque eu vi o pessoal dentro da igreja tocando. E pegava o violão dos outros e ficava tal, até que minha mãe comprou meu primeiro violão. Mas você tinha na tua família alguém que tocava violão, não? A tia Clara começou junto comigo. Começou junto com você? Uhum. Mas assim, seu avô? Não, ninguém na família? Ninguém. É. Eu me embelezei por ver gente tocando dentro da igreja. Mas como que a gente explica então? Você começou vendo alguém e Uhum. você desenvolveu. Exatamente. Eu comecei também dentro da igreja, fiquei 6 anos e meio e não consigo tocar nenhuma música. Então, mas Aí a questão é cultural. Mas se eu não tivesse, por exemplo, acesso àquela igreja, acesso a ver aqueles músicos tocando, de repente eu não teria despertado a paixão pelo violão. Eu teria despertado por alguma outra coisa. Eu poderia ter visto gente cantar sem instrumento nenhum e ter... Por exemplo, eu via também pessoas tocando bateria. Eu tentei tocar bateria, mas não consegui. Minha coordenação motora não foi. Entendeu? Isso criança, com 8 anos de idade. Então, tudo depende do que você está vendo, do que você tem acesso. Hoje, é claro que pelos meios de comunicação você tem acesso a tudo. Né? Sim. Mas quando você vê algo que te agrada, fala assim, poxa, que legal, eu quero fazer igual, eu quero fazer melhor, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a tocar um teclado, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, eu quero ter o TikTok da vida, eu quero ter um podcast, né? É porque você também viu isso em algum outro lugar que te inspirou a desenvolver aquele chamariz para que a sua vocação viesse à tona. Você jamais queria ser padre porque se você não tivesse pelo menos um padre de espelho. Você não ia querer ser pastor se você não tivesse religiosos de espelho. A minha família não teve nenhum músico assim próximo a mim, pelo menos que eu conheço. Entendeu? Mas desenvolvi porque eu vi os outros tocando, achei legal, vou tocar também. Bom, Evandro, nós somos aí da década de 70, somos de 79, né? Ambos nascidos em 79. Ambos em agosto? Ambos em agosto. Olha aí, que bacana, hein? Como que você analisa aí essa nossa época aí, Evandro? Você acha que as pessoas que nasceram na década de 70 tiveram esse aspecto vocacional aguçado pela cultura da década de 79? Ou era algo assim muito, muito pálido, que não havia essa preocupação com qual era a sua vocação? Como que você avalia a nossa década? Eu avalio, Joanildo, pela nossa vivência. A nossa vivência, de onde nós fomos criados, nós éramos induzidos à vocação de quê? De ser um trabalhador. Você não era induzido a ser um artista, você não era... A nossa realidade, eu estou falando. A realidade de uma região do país não é a mesma realidade da região de outro. Entendeu? De repente, da tua família, você cresce com um grande músico. Então, você pode ser induzido àquilo ali, você pode ser apresentado àquilo ali. Né? E se você se interessar por aquilo, a tua vocação vai se aguçar e você vai ser aquilo ali. Mas na nossa realidade, na minha realidade, a minha vocação, por exemplo, de tocar violão, foi por mim mesmo. Entendeu? O que nós éramos induzidos a como vocação? De ter um trabalho. O meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, então, você pode estudar até a 8ª série, não tem problema não, entendeu? O importante é trabalhar. O importante é trabalhar, tem que trabalhar. Quando você, por exemplo, que foi para a vida religiosa, você foi apresentado à vida religiosa, entendeu? E você se interessou e você foi, experimentou. Sim. Não continuou, tudo bem, entendeu? Não importa, mas você foi apresentado. Então, o que nós somos é induzidos, na nossa época, nós éramos induzidos a não ter muitas opções. Entendeu? Aonde que, por exemplo, você olhava para a nossa região na época, que você fala assim, cara, eu quero ser um ator de cinema. Onde você olhava e falava assim, cara, eu quero ser um grande engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, todo mundo tinha que trabalhar. Na verdade, nós nem sonhávamos. Não, nem tínhamos essa perspectiva. Não, exatamente. Né? Então depende muito de cada realidade, Givanildo. E eu não sei se você se recorda,
mas lá no Jardim Centenário nós frequentávamos a igreja, a paróquia Nossa Senhora da Guia, né? E foi lá o Padre Osvaldo, numa visita, se eu não me engano, em 90, salesiano, se eu não me engano, em 92, 93, e foi de uma proposta dele que surgiu essa ideia de ser um vocacionado salesiano, né? E que depois eu acabei fazendo a experiência quando eu fui em 94. Então, realmente, eu concordo também com essa ideia sua. Na verdade, não havia uma preocupação e nenhuma perspectiva de você poder ser muitas coisas. Você falou assim, era muito limitado. Se você chegasse em casa e assim, mãe, eu quero ser um musicista. Eu quero entrar na faculdade, mãe. Eu quero entrar louco. Vai trabalhar, rapaz. A época era então, loucura, né? Exatamente. A nossa realidade era outra. Mas, por exemplo, se você pega uma realidade de uma pessoa que cresce num meio onde que tem essas possibilidades, vai desenvolver aquela vocação, vai desenvolver aquilo. E se não for aquilo, a pessoa vai para outro canto, entendeu? Conforme ela vai querendo. Nós não tínhamos muitas opções. Sim. Eu quero ser padre. Beleza, olha, o caminho é esse, mas você se vira. Evandro, me veio agora uma questão bem interessante, né? Meu Deus. Falando aí sobre essa questão das poucas oportunidades, né? Mas hoje, se nós pegarmos aí a gurizada, que tinha lá os nossos 10, 12, 15, 17 anos, a gurizada aí que está no começo aí da adolescência, com tantas oportunidades, hoje os meios de comunicação dão acesso ilimitado, né? A informação ela chega de um lado para o outro do mundo aí em instantes. Você acha que hoje essa gurizada, eles estão mais propensos a uma vocação, a algo mais brilhante do que aquilo que nós tivemos de forma parca, de forma limitada? Eu não vou generalizar, Givanildo. Mas hoje, com o celular na mão, é apresentado muitas coisas aos adolescentes. Deixa eu até esclarecer um negócio para vocês. Nós falamos muito da geração mimimi. Que essa geração é muito mimimi, que não sei o quê, entendeu? Nossa geração não, nós comíamos terra, barro, não sei o quê, entendeu? Essa geração hoje é cheia de frescura. Só que quem educou essa geração de hoje fomos nós. Então, se você culpa hoje essa geração de alguma coisa, vocês acham que eles são frescurentos, a culpa é nossa. Né? Só esclarecendo isso daí, né? Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia tentar te responder depois. Sim, você tem toda a razão, né? Talvez aí até porque nós, já decorrente do que você falou, fomos uma geração muito limitada, até uma geração preparada para obedecer, né? Então, o pai falava e você não podia questionar. De repente, em razão disso aí, acabamos sendo muito permissivos também, né? Porque não tinha pensado essa hipótese aí, né? Nós, que na verdade, falando hoje de adolescente, meu filho, né? Eu tive filho com 27 anos, meu filho está com 16 anos, então essa geração. Se é uma geração que nós podemos criticar, nós temos também que assumir a culpa daquilo que fizemos, né? É o que eu penso. Só que assim, por exemplo, né, eu não vou generalizar, mas eu, por exemplo, para o meu filho que é adolescente também, eu tenho 3. O mais velho é adolescente hoje. Eu apresento muitas coisas para ele. Eu apresento o violão, apresentei o teatro, apresentei o karatê, apresentei o jiu-jitsu, e isso apresentar, ele vai desenvolvendo a vocação dele. Se ele quiser ser alguma coisa, pai, não quero ser nada disso, eu quero ser astronauta. Filho, tamo junto, né? É esse o caminho, ó, vai nessa direção e tal. Pai, eu não quero ser isso que o senhor me apresentou, eu quero ser outra. Beleza, filho, tá tudo bem, entendeu? Mas nós temos que apresentar as coisas. Essa é uma questão, Evandro, que eu quero destacar. Você, então, acredita que o pai ele tem que apresentar, Tem, né? que apresentar. Porque nós ouvimos aí, nas conversas, opiniões divergentes. Algumas pessoas acabam questionando e até criticando, dizendo o pai não pode estar não pode querer que o filho seja aquilo que ele é, ou não pode querer que ele seja aquilo que ele gostaria de ser. Mas eu entendo o seguinte, o pai não pode realmente querer num tom impositivo, mas apresentar enquanto proposta, eu sou jogador. Acho que na verdade é quase que uma decorrência óbvia que o pai vai querer que o filho seja jogador. Né? Ou então, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Então, querer trazer o filho, você concorda então comigo que é uma perspectiva bacana do pai. Sim, claro. Tem que apresentar Tem que mesmo, apresentar, né? exatamente. E aí, se o filho desenvolver essa vocação, tá
tá ótimo, ó, vai os dois caminhar junto na mesma profissão. E se não for, tá tudo bem. Entendeu? Você pode ser advogado, teu filho pode ser um nadador excelente, tá tudo bem, entendeu? Mas você apresentou, de repente, a advocacia para ele, mas ele não ficou... Não se sentiu chamado, não, exatamente, né? exatamente, o chamado, exatamente. Não houve o chamado interior, assim, sabe? E tá tudo bem, só que foi apresentado para ele. Então, quando os pais, né, ou até mesmo a sua própria sociedade apresenta... Hoje nós temos um celular que apresenta você ser youtuber. Muitos adolescentes querem ser youtuber, querem fazer tal, um monte de coisa. Cara, se for uma proposta legal, se for valer isso como profissão, tá tudo bem. Porque antigamente, quando você falava, por exemplo, que queria ser videogamer, cara, tem profissionais hoje no videogame que ganham muito dinheiro e tal, e são profissionais, o cara se dedicou para aquilo lá e tá tudo bem, entendeu? Eu não sei como que você enfrenta essa questão, Evandro, mas assim, um quantitativo de informações igual nós temos hoje, né, que é um quantitativo exacerbado, gigante, né? Nos coloca diante de desafios também gigantes, né? Claro. É uma tatuagem que apareceu que o teu filho, meu filho disse, pai, eu quero fazer a tatuagem e tal. Pai, o corte de cabelo com risquinho, o corte de cabelo assim do jogador, do fulano lá que é youtuber, que é famoso. Na área da natação aí, o fulano lá, o Cielo fez isso, tirou uma foto desse jeito. Então, essa busca às vezes do imitar, né? Sabe qual que é o problema, Givanildo? É quando você diz o não. Tudo depende da maneira que você diz o não. Quando você diz não, você tem que explicar o porquê do não. Não só do não imposto. Não, vai fazer nada disso não. Não é. Eu não trato assim meus filhos. O meu filho mais velho quis colocar brinco um tempo atrás. Eu falei, filho, não tá na hora ainda, por conta disso, por conta daquilo. Mas faz o seguinte, quer usar um brinco de pressão? Né? Vamos colocar um brinco de pressão, ver como é que você fica, como é que você se sente e tal. Né? Mais pra frente, quando você tiver maior idade, você tiver do seu bolso para comprar o brinco, aí tá tudo bem. Você tiver não esteja morando comigo, você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto estiver comigo, é dessa maneira, filho, por conta que não tá na hora de fazer uma tatuagem ainda. Porque se você faz uma tatuagem que vai cobrir todo o seu braço, vai cobrir a sua mão, você com 14, 15 anos... pode interferir num processo mais para frente que vai atrapalhar até mesmo a vontade de você ser alguma coisa. Da maturidade mesmo, exatamente, né? Até porque a gente ouve a perspectiva psicológica, que o ser humano ele forma o caráter ali a partir dos 17. Então, você eu digo o pai, né? Nós pais, se quisermos numa tentativa aí de acharmos que a nossa geração foi muito reprimida, foi muito ruim e queremos ser libertinos demais, nós corremos o risco de acelerar alguns processos, né? E aí o teu filho depois fala assim, pai, peraí, quando eu fiz a tatuagem, eu não tinha maturidade para dar, e você permitiu, e de repente lá na frente ele não quer mais, e ele vai sofrer por uma decisão que ele não tinha maturidade para decidir. Eu morro de vontade de ter tatuagem, mas eu não tenho nenhuma. Inclusive, quero servir de cobaia para algum tatuadora aí que quiser fazer uma tatuagem. Eu estou aqui, meu corpinho aqui todo disponível. Mas, Ivanildo, eu vejo que é tudo no seu tempo também, entendeu? E o pai, né, que tem que dizer, pai, olha, eu achei muito legal aquela tatuagem do Mike Tyson no rosto e tal. Assim, filho, não tá no momento ainda, mais pra frente, se você quiser fazer, tudo bem, mas só que no momento não é. Então, eu acho que tudo depende, porque se você falar assim, não vai fazer coisa nenhuma não, ele vai fazer escondido. Exatamente. Evandro, aí me veio uma outra questão aqui, gostaria de saber o que você pensa também. Se você pudesse trocar, você trocaria o tempo que você viveu lá em 79 para a geração hoje, 2020, 2000 e adiante aí? Ou você ainda se mantém firme nas poucas perspectivas que tínhamos na década de 79? Porque assim, cara, eu assisti o filme do Flash. Não sei se você conhece as figuras de super-heróis. Do Flash, Batman, Superman e tal. Então, eu assisti o filme do The Flash, em que ele voltou no tempo para tentar salvar a mãe dele. Desencadeou uma coisa totalmente assim, terrível no mundo, que fez com que acabasse aquele mundo onde ele caiu. Então, eu acredito assim, que eu nasci no tempo certo e para aquele momento. Eu não nasci para viver os anos 2030, os anos 2040, 2050. Eu não nasci para viver aquilo lá. Porque, de repente, eu não teria feito amizades com quem eu tenho hoje, não teria sido filho da minha mãe, não teria sido filho do meu pai, não teria meus irmãos, não teria meus amigos, minhas amigas. Então, assim, eu não
eu cheguei a pensar já nisso, assim, poxa, né, que eu queria viver no ano 2050, 2100, 2200, como será que a tecnologia estaria desenvolvida naquele período? Não, tá tudo bem, eu tô aqui, ó, hoje. Então, não tento, assim, ficar bolado com isso, não. Né? E outra coisa também sobre os filhos. A vocação do pai tem que ter muito discernimento para quando você diz não e diz sim, e a educação que você dá para não só para os seus filhos, mas para os seus sobrinhos, para os filhos dos seus amigos que te veem como espelho também, entendeu? Para que eles despertem a vocação entre si, né? Um filho de um amigo te vê, fala assim, olha, o pai do Matheus, né, o pai do Bruno, o pai do Emanuel, que sou eu, assim, pô, o pai dele é legal, né? Eu quero ser daquele jeito. De repente você está servindo não só de espelho para os seus filhos, mas você desperta a vocação, de repente, em um outro filho que não é teu, entendeu? Sim. E, né, a questão da nossa educação, né, de ser libertino ou de não ser, tudo depende. A única coisa que eu exijo dos meus 3 filhos é que sejam educados. Né? Os meus filhos, cara, eu não consigo aceitar que meus filhos, por exemplo, me chamem de você. Ah, pai, você, eu falo assim, eu sou seu irmão, por acaso você me chamar de você? Eu falo bem assim, eu falo de uma maneira brincando, tal, zoando, aí eles percebem, o senhor, entendeu? Mas por quê? Mas eu não imponho, eu falo assim, ó, não, tem que me chamar de senhor. E a próxima vez eu vou te bater se você me chamar de você. Não é assim, entendeu? O que era na nossa época. Exatamente. Chamar de você, irmão. Rapaz. Então, são tudo isso daí, é pedir benção. Eu falo eu te amo pros meus filhos até hoje, eu dou beijo no rosto. Antes de vir pra cá, eu dei um beijo no meu rosto do meu filho mais velho. E tá tudo bem, ele tem 15 anos. Né? Falando nisso, Evandro, eu adotei também esse vínculo, né, com os meus filhos desde novinho e não parei depois. Hoje o meu filho com 16 anos, ele me beija lá na frente de todos os amigos dele da natação, não tem vergonha. E é interessante porque se alguém de repente olha e fala, aquele marmanjo já tá maior que eu, beijando aquele senhorzinho lá, né? Então é uma perspectiva muito gostosa. No meu filho na primeira série, cara, com 6, 7 anos, pai, me deixa aqui na esquina. Né? Pode ser que eu vou sozinho, pai. Assim, negativo, mano. Dá aqui sua mão, eu fui lá, moldada com o guri. Sabe assim? Então, mas é uma coisa que nossos pais não tinham, porque eles também não foram criados assim. E nós não devemos condená-los por conta disso. Sim, e como que é bom quando você descobre a sua vocação, né? Nós falando aí da vocação de ser pai, quando você descobre a vocação para tal, você consegue encontrar soluções dentro das maiores adversidades, né? Você se depara com um problema, se você não tiver uma resposta, você sabe até a hora de ficar quieto, de pensar o que você vai responder, porque pai e mãe não têm obrigação nenhuma de responder tudo, né? De ser um Google, ou de ser uma Barça, né? Do nosso tempo também, onde as respostas você tinha que ir lá buscar depois. Então, essa perspectiva da vocação, que para essa situação específica, ela nos coloca numa situação, às vezes, fala assim, não, esse é o momento, às vezes, de eu nem dar a resposta para o meu filho. E você não dando a resposta, ele está tão certo de que é você que vai trazer uma resposta inteligente para ele depois, que você vai abordar numa perspectiva de que, olha, vamos discutir. E eu vou te mostrar, aqui, e essa é uma questão que eu gosto muito de falar para os meus 2 filhos, Evandro, mostrar que o que você tem é justamente resultado do que você escolheu. Então, assim, eu quero fazer uma tatuagem, beleza. Por enquanto você não vai fazer não, mas quando você puder fazer e você puder escolher, e eu não vou proibir, você vai escolher fazer a tatuagem. E quem vai conviver com aquela marca do jeito que você colocou no teu corpo é você. Quem vai escolher, se você vai escolher o caminho profissional esse ou aquele, a escolha é sua. Se você vai escolher ser pai mais cedo, mais tarde, a escolha é sua, mas também a responsabilidade é sua. Então, você vai mostrando, e quando você mostra para aquele serzinho que confia em você ali, você vê que o resultado ele é extraordinário. Porque quando ele não está perto de você, aí você ouve depois das pessoas, olha, o fulano, ele defende assim, ele fala assim. Aí você vai ver, nossa, como que tem, né, no teu filho tanta coisa daquilo que você falou e que às vezes você achou que não tinha surtido tanto efeito, né?
Às vezes, então, assim, um gesto, até um gesto de silêncio, às vezes, para o filho, fala muito. Né? Então, aquela tua pergunta, tipo assim, né, você gostaria de ter vivido na próxima geração, coisa do tipo. Então, assim, minha resposta é que eu tô feliz com a minha geração. Sim. A minha geração, né, uns tempos atrás, eu imagino assim, minha geração foi uma geração perdida. A minha juventude, que foi de 2000 a 2010, né, que é a fase dos 20, 30 anos, que você tá ali jovem, tocando terror. Pra mim foi assim, né, eu toquei o terror mesmo. Viajei bastante de moto e tal. E eu falei assim, cara, minha geração foi perdida, porque nós não lutamos por nada, nós não fomos atrás de nada, porque a geração passada já tinham conquistado as coisas para nós hoje, estarmos usufruindo, né? Mas a minha vocação, de repente, não era para ser alguém que fosse revolucionar o mundo. A minha vocação, de repente, é ficar em casa assistindo série, tá tudo bem, entendeu? Assim, então, eu acho que assim... para mim tá perfeito a década de 70, né? Eu não vivi a década de 70, né? Eu peguei o final, nasci no finalzinho, mas a década de 80, minha infância foi perfeita ali, tá bom, teve os percalços, entendeu? Moramos, né, na minha infância dentro de um casebre, que era casa de madeira, no Centenário, quando nós chegamos ali, era só mata, que foi perfeito para mim, ajudou muito, né, no meu entendimento hoje como adulto. E, de repente, a minha vocação era ser amigo e ser apaixonado pelaquela região ali. Minha vocação, mesmo não estando morando, de repente, a minha vocação é ser apaixonado pelo bairro, né? É interessante, né? O nosso podcast aqui, Atitude Diferente, né? Ele está justamente, absolutamente vinculado ao nosso Jardim Centenário. Exatamente, né? Ao nosso bairro. Ao nosso bairro. Entendeu? E é muito legal quando, pelo menos, quando eu volto lá, eu sou muito bem amado pelas pessoas. Eu não sei se você vai se lembrar, por exemplo, a mãe da Diana, a dona Josefa, a mãe da Diana, da Simone e da Ione, né? Foi com as meninas que nós convivemos na igreja. Teve uma festa um tempo atrás, né, na igreja e tal, né? No final, eu indo buscar meu carro ali na casa do Orivelto, que eu deixei meu carro ali e tal, com meus filhos, ela abraçando meus filhos. Olha, eu gosto muito do teu pai, né? Nossa, eu trato ele... É como se fosse um filho... Cara, eu achei magnífico aquilo. É gostoso, né? Pô, demais, cara, né? Da dona Josefa, uma mulher que me viu crescer ali no bairro. Então, a minha vocação, de repente, é ser bem visto pelas pessoas. A vocação do ser humano é ser feliz, né? Nós encontramos a felicidade de alguma forma. Então, quando eu chego no Centenário lá, eu sou bem tratado por todo mundo. Maravilha. Não só no Centenário, mas, por exemplo, Santa Carmélia, né? Os bairros por onde eu caminhei, tudo, era o rancho. E, de repente... Mas eu acho que a vocação é justamente ser feliz, né? Ser um ser humano feliz. O meu irmão fez um comparativo uma vez. Nós descíamos a Afonso Pena e tinha uma pessoa lá em cima, assim, no hotel ali, aquele hotel plástico, o Plaza Hotel ali na Afonso Pena. É o Plaza, né, Leandro? É o Plaza Hotel? Vocês sabem o nome daquele hotel? Na frente do shopping ali. Aí, tá, sim. Aí eu olhei assim e falei, puta, deve ser massa lá em cima. Aí ele falou assim, Nildo, tem lugar massa não se a gente não estiver do lado da pessoa que a gente gosta, né? Então, assim, acho que a grande vocação do ser humano é justamente esse chamado para ser feliz, né? Quando você consegue levar uma vida feliz, você não tem por que pensar que deveria ter vivido na década de 70, de 80, de 90. A década não importa. Se a sua vida foi uma vida de 90 anos ou se foi uma vida de 20, 30, 50, me parece que a intensidade e a felicidade é que a melhor marca para dizer, olha, realmente eu vivi intensamente o meu chamado. Evandro, mas tem uma questão que eu vou lhe perguntar. Falando de vocação, você consegue destacar um professor ou uma professora? Porque vou lhe fazer essa pergunta porque para mim a educação é extremamente importante e eu acredito muito que o professor, a professora, né, ou educador, a educadora aí, ele tem que ser um vocacionado. Você tem alguém que você se recorda assim de qualquer série, né? Na nossa época era série, séries, né? Série, agora, a nomenclatura é outra hoje. De alguma série que você estudou, que você considera que essa pessoa era vocacionado para ser professor ou professora, e quem que você... Lembra o nome ainda? Rapaz, eu lembro dele da minha primeira série. Teve algumas que passaram pela minha vida que eu odeio, até hoje. Mas a maioria eu amei bastante, assim, né? Mas nem todos, assim, eu tive um contato de ser amigo e tal. Mas eu me lembro muito, por exemplo, da professora Cecília, de língua portuguesa. Eu vi que ela explicando análise morfológica, análise sintática, entendeu? Perfeitamente, eu consegui entender aquela bagaça que eu odiava.
Teve uma professora de matemática, eu esqueci o nome dela agora, me fugiu da memória. Cara, eu sou ruim de matemática até hoje, mas ela explicava de uma forma magnífica que eu consegui passar direto sem ficar de recuperação, cara, na 7ª série. Não, na 7ª série não. Acho que foi na 6ª. Direto, sem ficar de recuperação em matemática. Teve um professor de história, esse eu lembro o nome, professor Vivaldo. Era a maneira dele explicar a história que fez com que eu me apaixonasse por história. Não pela vocação de ser professor, mas pela história. A maneira que ele explicava, eu lembro até hoje, foi na 7ª série, isso eu lembro. Porque eu tenho amigas até hoje, daquela 7ª série nós somos amigos até hoje. Tal. Cara, mas a gente de maneira de explicar, a Mesopotâmia, o rio o Eber, acho que é o nome do rio lá, porque eu lembro de um amigo que nós tivemos, que é o Eber Felipe, que foi, né? E Eber quer dizer do outro lado do rio. Eu falei assim, putz, e o Eber Felipe faleceu afogado. Fiquei com aquilo na cabeça. Mas a maneira do Vivaldo explicar a história fez com que eu me apaixonasse por história. Então tem professores vocacionados realmente. E eu convivi com professores trabalhando na educação também durante alguns anos, acho que foram 8 anos, se não me engano, dentro de um colégio, que eu via professores realmente gostavam de fazer aquilo. Né? Falei assim, cara, que massa. Eu tive um professor no jornalismo, cara, o professor... Ai, caramba, esqueci o nome dele agora. E eu amo ele pra caramba, assim, né? Tanto ele como... Oswaldo Ribeiro. Né? Eu cheguei na casa dele, né? Dava presente pra ele. Cara, mas a maneira que ele contava as histórias para nós entendermos dentro da faculdade aquele conteúdo da matéria dele, cara, eu ficava vidrado, assim, cara, que massa, que bacana, né, cara? Eu quero ser um comunicador dentro da rádio igual ele, assim, sabe? Então, você se apaixona por algumas coisas vendo os outros. Né? Tem muita gente que se torna professor porque viu em um outro professor, em uma outra professora, vocacionada para aquilo. Falou assim, cara, eu quero ser professor também, eu quero ser professora também. Então, dentro das escolas, eu acho que também, não sei se há, porque eu não estou mais na educação, não sei se há dentro das escolas públicas, algo que desenvolva alguma vocação. Assim, vamos ter um teste vocacional. Teste vocacional. Né? Ou até mesmo oficinas. Né? Nós teremos um grupo de teatro na escola. Nós teremos o jornal da escola. Quem se interessa em... Duro a pessoa fazer o teste vocacional e descobrir que não tem vocação para nada, né? Imagina. Rapaz, outra coisa. Outra coisa. Eu acho que é exigir muito do adolescente que vá para o ensino médio, exigir muito que ele já decida por alguma coisa. Eu também acho. Eu nunca fiz teste vocacional. Eu também não. Na verdade, sim, eu sempre tive resistência e meus filhos também nunca passei, porque eu penso que a vocação, ela deva ser uma descoberta. Uhum. Então, à medida que você vai fazendo as suas escolhas, você vai se deparando com experiências. Uhum. E as experiências vão te colocando no lugar onde você quer estar. Uhum. E não vejo o seguinte, não existe experiência negativa se você souber retirar dela aquilo que tem de positivo, porque viver é realmente um desafio, é uma grande luta, né? Então a pessoa tem que estar preparado para isso aí. E você, falando aí dos nomes, né? Eu lembro da minha professora, Miriam Raquel Gonçalves. Ah, Miriam? Não conheço, não. Você não conhece. Ela, lá no Paraguai foi minha professora. Então, eu tinha 6 anos, morávamos dentro do Paraguai. E lembro assim com grande carinho, né? Foi uma pessoa de muita paciência, até porque a gurizada era muito bagunceira mesmo. Aí depois, ao longo da caminhada, lembro uma professora da 5ª série, ali do Iraci Coelho. Do Zélia já. Professora Maria de Lourdes. Eu só tirava 10 de matemática, porque ela tinha realmente assim, um carisma para ser professora, né? Depois, não sei se você conhece o professor Classir, foi meu professor de história. Depois, na universidade, foi meu professor novamente. Considero que é uma pessoa vocacionada para tal. Padre Marconetti, você conheceu? Não. Padre Marconetti... Ah, não, sim. Foi professor não foi no meu professor, CDD, não foi professor, mas eu conheci. Mas era uma pessoa, Evandro, que quando ele entrava na sala para falar, parece que ele se desconectava do mundo e se conectava a uma outra realidade. Então, eu considero uma pessoa vocacionada. E você vê o entusiasmo da pessoa, a preocupação da pessoa, não só de derramar ali conhecimento ou até mesmo informação, né? Mas de fazer com que aquela pessoa que está ali,
se contagie tanto que ele sinta vontade de também percorrer aquele caminho do conhecimento, do saber. Então, ele foi apresentado, aquilo foi despertado na pessoa, aquela vocação, entendeu? Sim. Então, assim, e tive também depois colegas, porque fui professor por 10 anos e meio também, muitos colegas que você percebia essa vocação. Mas a gente encontra também aquelas pessoas que não deveriam estar ali, né? Da mesma forma, você trabalhou na saúde também, né? E aí a gente poderia falar aqui de tantas áreas da vocação, mas quantas pessoas que também estão na área da saúde e que deveriam ser vocacionados no sentido de ser pessoas sensíveis a quem está ali acamado, doente, numa situação, e são pessoas que não têm a menor sensibilidade para tal. Então, a vocação, me parece que é justamente essa sensibilidade para algo específico, né? Eu falei no começo sobre a minha percepção musical, mas eu vou agora ir adiante um pouco mais. Eu fiz 6 anos e meio de violão, fiz 3 anos de teclado e cheguei a sentar na frente de uma bateria. Então, assim, a bateria não saiu nem nada, né? O teclado, à medida que eu avançava para a próxima música, eu esquecia a anterior. Então, quando eu digo assim, a sensibilidade, a percepção para algo, seria mais ou menos nisso aí. E aí, o que me tirou da música, Evandro, foi a fala do padre Osmar Besutti. Ele falou assim: Givanildo, tem gente que aprende com 100 anos e tem gente que aprende com 30 dias, 10 dias. Você tem que ver onde que você está na música. Foi a mesma coisa de falar assim, você vai aprender alguma coisa de música quando você tiver 100 anos, né? Então, perceber a vocação, perceber a sua qualidade para estar em um determinado lugar é muito importante, né? Você sofre menos, submete as pessoas a menos sofrimento, porque quando você tem a vocação, você tem a qualidade para tal, você oferece mais. E aí a sua generosidade é maior, porque a sua bacia, o seu arcabouço de coisas para oferecer também é maior. E as pessoas vão perceber isso aí, né? Então, a vocação, eu acho que assim, você descobre a sua vocação se você tiver um acesso àquilo, tiver alguém que te apresente aquilo e que você vai se descobrir com o tempo, se aquilo é realmente a tua vocação ou não. Eu aprendi a tocar violão, beleza, gosto de tocar muito violão, mas a minha vocação não é ser um artista, ser um violonista, de seguir carreira. Minha vocação não é essa, mas eu sei tocar violão, entendeu? Então, eu fiz teatro, mas minha vocação não é de ser ator, entendeu? Estou fazendo algumas coisas em cinema hoje, de repente, minha vocação também não é trabalhar com cinema, minha vocação, de repente, mais pra frente, é ser pai apenas. A única coisa que eu descobri até agora é que minha vocação mesmo é ser pai. Muito bom. E, de repente, se eu seguir uma profissão, de repente eu viro um contador na minha vida, aí tá tudo bem. Eu descobri isso com 50, 60 anos, né? Não, minha vocação é ser mecânico com 60, tá tudo bem. Minha vocação é ser professor com 70, tá tudo bem. Sim. Né? A temática ela é super ampla, né? E nós poderíamos aqui seguir outras trajetórias, até entrar em outras perspectivas, mas até para a gente já encerrando também, para concluir, o que você gostaria de deixar para quem nos assiste, até para que ele possa também interagir, perguntar, né? Complementar, aqui é claro também deve, né, se discordar, deve também discordar. O que você deixaria como mensagem final a respeito desse tema, vocação? O que você diria aí para os jovens, para os menos jovens, para os idosos, para aqueles que estão nascendo hoje? O que você diria, meu caro? Bom, 2 coisas eu diria. Primeiro, vocação é aquilo que você quiser ser, não aquilo que os outros querem te impor. E vocação, principalmente, é aquilo que te deixa feliz. Se você está num lugar onde você não está feliz, não adianta. Você pode ser o melhor advogado do mundo, mas você não faz aquilo lá com gosto, você não vê a hora de ir embora, você não vê a hora de um cliente. Quando a pessoa te liga, um cliente te liga, já começa a te estressar, de repente a tua vocação não é aquilo. E se você descobre a tua vocação com 50, 60 anos, não tem problema nenhum.
Vá fazer novas descobertas. Vá estudar. Tem gente que ama fazer concurso. De repente a vocação da pessoa é ser um concurseiro. Não tenha pressa em descobrir a tua vocação. A única coisa que você tem que fazer é ser feliz. Independente de qual área que você vá atuar ou não vá atuar também. Sabe? É isso que eu deixo, sabe? Não tenha pressa. Experimente várias coisas. Entendeu? Pra se de repente você chega com 30, 40 anos e você descobrir que a tua vocação é ser um ótimo tio, é ser um ótimo avô, parabéns, é isso mesmo. Muito bem, Evandro. Evandro, eu também vou fazer aqui minhas considerações finais e eu penso o seguinte, se nós tivermos, para as pessoas que têm um coração sensível ao bem, se você tiver um coração sensível ao bem, você pode ir aquilo que você se sentir chamado para tal, você tem que fazer, você tem que experimentar. Porque eu não acredito que ninguém já nasça com uma vocação específica. Também não. Quando eu fui para o seminário, e lá fiquei 6 anos e meio, fiz uma experiência maravilhosa, mas depois eu descobri que não era a minha vocação. E saí de lá, sou muito grato pela caminhada que eu fiz, nunca pensei que eu fosse vocacionado a pai, hoje sou um dos maiores vocacionados para ser pai, amo ser pai. Nunca pensei que fosse professor, fui professor. Então, assim, fui experimentando. Mas eu acredito que sempre deu certo quando eu estive com o meu coração aberto para fazer o bem. Então, gostaria de deixar aqui, para aqueles que nos acompanham nesse podcast, que você tenha também o seu coração sempre sensível ao bem. E se estiver com o coração aberto e sensível ao bem, eu tenho certeza que a sua vocação vai se transformar numa belíssima caminhada e ao final, com certeza, você será uma pessoa feliz e vai contagiar todas aquelas pessoas que também estiverem ao seu redor. Tá? A tua vocação é ótima para ser café também. O café ficou tão ruim que ao longo do podcast eu não vi você servir nenhuma vez. Não? Porque tem. Não, tem. O pessoal, nossos café, oráculos café atrás... Tem, café tem. Não, nossos oráculos, viu? Leandro Galindo. Você viu uma vez? Já viu? Leandro Galindo, vocês querem fazer as considerações finais? Já estendemos demais? Já cansamos vocês? Como que tá aí, meus caros? Compartilhe, deixe seu joinha. Compartilhe, deixe seu joinha. Comente e nos siga no podcast Atitude Diferente. Um grande abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Tô aprendendo.